Vamos agora entrar no estudo da consumação da história humana, é o capítulo 3, dando continuidade ao estudo do princípio divino. Então, a consumação da história humana, ela vai tratar sobre alguns temas, por exemplo, como vai finalizar, como vai acabar a história humana. Na Bíblia fala algumas coisas, né? Também vai tratar sobre os últimos dias e vários outros assuntos importantes para o nosso entendimento correto da Bíblia, da verdade, das palavras de Deus, para seguirmos o caminho de Deus. Então, o ser humano tem vivido através de todos os séculos sem conhecer perfeitamente sobre a história humana. Nós não temos conhecido, por exemplo, de que maneira a história iniciou e onde se encontra a sua meta. Então, por causa disso, muitas pessoas acreditam que aqueles fenômenos profetizados, né, para os últimos dias, eles acontecerão de forma literal. Então, quando nós lemos a Bíblia, 2 Pedro 3,12 está dizendo que os últimos dias, ou seja, no fim da história humana, os céus se abrasarão e dissolverão e os elementos se fundirão com fogo. Então está dizendo que os últimos dias será com fogo. Também Mateus 24:29 diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Então o sol vai escurecer, a lua não vai brilhar e as estrelas cairão. Isto são fenômenos, né, profetizados para os últimos dias. Também 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então todos esses acontecimentos estão previstos na Bíblia para os últimos dias. Então, se a gente não conhecer concretamente de como se iniciou a história humana, qual é a sua meta, então nós vamos entender esses acontecimentos, essas previsões de forma literal, como os mortos ressuscitarem, o arrebatamento literalmente no ar e assim por diante. Então, nós vamos estar compreendendo sobre esses pontos agora. Uma das questões principais que nós precisamos responder é se esses acontecimentos eles são literais ou eles são simbólicos. Para a gente poder compreender se esses acontecimentos previstos na Bíblia para os últimos dias vão acontecer de forma literal ou simbólico, nós temos que entender 3 pontos muito importantes primeiro, né? Então, para resolver este problema, esta questão, nós temos que responder certas questões sobre a finalidade de Deus ao criar todas as coisas, ponto primeiro. Segundo, nós temos que entender o significado da queda humana, o que a queda literalmente causou na humanidade. E depois, a finalidade da providência da salvação. Quando nós entendermos sobre esses 3 pontos, vai ficar mais claro para a gente sobre os acontecimentos dos últimos dias, ou seja, sobre a consumação da história humana. Então, a realização da finalidade da criação de Deus. Primeiro ponto, o que Deus queria realizar quando Ele criou a humanidade? Como nós já vimos no princípio da criação, a gente não vai detalhar todos os pontos novamente, mas nós conseguimos entender bem que a finalidade da criação de Deus é a realização das 3 grandes bênçãos, através de estabelecer aqueles fundamentos de 4 posições a nível individual, que é a primeira bênção, frutificai ou crescei. Depois estabelecer o fundamento de 4 posições familiar, que é a segunda bênção, multiplicar, multiplicação dos filhos, expandir para a sociedade, nação, para o mundo inteiro, estabelecer o reino do céu. E depois o fundamento de 4 posições para o domínio, que é entre o ser humano e toda a criação. Então o ser humano tem o direito de dominar o universo depois disso, que é a terceira bênção, dominar. Então a finalidade da criação de Deus é estabelecer as 3 grandes bênçãos e com isso estabelecer o reino dos céus na terra. Mas o que aconteceu com a queda do homem? Como nós também vimos claramente na queda do homem, ao contrário de se tornar o templo de Deus, o ser humano se tornou a moradia de Satanás. Ele formou um só corpo com Satanás e ele adquiriu a natureza decaída. Jesus disse em João 8,44, vós tende por pai o diabo. Então o ser humano ele se uniu mais com Satanás e não com Deus. As pessoas que vivem no inferno na terra, numa situação de inferno aqui na terra, de sofrimento, quando elas vão para o mundo espiritual depois da morte, elas continuam vivendo nessa situação de inferno depois da morte. Então foi estabelecido um mundo da soberania de Satanás em vez da soberania de Deus. Por isso na Bíblia, João 12,31, está se referindo a Satanás como príncipe deste mundo, e 2 Coríntios 4,4 fala que Satanás é o Deus deste mundo. Então nós vimos 2 pontos, a finalidade da criação de Deus, que é estabelecer o reino do céu,
e o resultado da queda do homem, que foi completamente o contrário do reino do céu, ou seja, estabeleceu o inferno na terra. Então, o terceiro ponto é a providência da salvação. Uma vez que o ideal de Deus não foi feito, e Deus ele é absoluto na sua vontade, no seu ideal, como nós vimos na conferência da predestinação, então Deus vai fazer a providência da salvação. Ele vai restaurar, salvar o homem decaído, voltar o homem decaído até o seu estado original. Então, como vai funcionar a providência da restauração? Este mundo pecaminoso ele traz tristeza tanto para Deus quanto para o ser humano. Está escrito em Gênesis 6,6 que Deus sentiu pesar, sentiu tristeza, e ele até se arrependeu de ter colocado o homem na terra. Então Deus criou este mundo do bem para sentir alegria, como nós vimos no princípio da criação, para produzir alegria para os seus filhos, para que o próprio Deus também pudesse experimentar alegria através do relacionamento de sujeito-objeto, ação de dar e receber com seus filhos, e para que toda a criação também sentisse alegria, sentisse o amor de Deus, porque está sendo dominada pelo ser humano aperfeiçoado. Então, Deus criou o mundo para alegria. Com a queda, como nós sabemos, foi estabelecido um mundo de tristeza, tanto o ser humano quanto Deus e também a criação está sentindo tristeza, ou seja, o ideal de Deus não foi feito, não foi realizado. Então, se este mundo continuar assim eternamente, esse mundo de tristeza para Deus, para o ser humano, para a própria criação, como a Bíblia fala que a criação está sofrendo, gemendo com dores de parto, se esse mundo continuar eternamente dessa forma, nós teremos que chegar à conclusão que Deus seria um Deus de fracasso e incapaz de realizar o seu ideal, porque ele disse em Mateus 11 que o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Ou seja, não é Mateus 11, Isaías 46, 11. Deus disse, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Então Deus não é um Deus de fracasso, não é um Deus de incapacidade. Ele vai restaurar a qualquer custo, ele vai restaurar este mundo de tristeza para o mundo do bem. Então uma questão importante é até que ponto Deus vai salvar este mundo. Deus vai salvar o mundo, mas até qual ponto? Será que ele apenas vai melhorar um pouco a situação da vida humana? Ou melhorar um pouco a situação do planeta, do universo de uma forma geral? Não, na verdade, quando nós entendemos o princípio divino, o princípio da criação principalmente, nós entendemos que Deus ele vai trabalhar para dar a salvação completa para a humanidade, para o mundo. Então, como que é essa salvação completa? Através da providência da salvação de Deus, que significa o trabalho de Deus para restaurar o ser humano. Através desse trabalho, ele vai eliminar completamente o poder de Satanás, cortar completamente a ação de dar e receber do ser humano com Satanás. Restaurar o homem até a posição antes da queda, que Adão e Eva tinham antes de cair. E completar a finalidade da criação de Deus e fazer com que o homem entre no direto domínio de Deus, como ele deveria ter feito, né, no início, originalmente falando. Então, Deus vai salvar este mundo do pecado a todo custo. Claro que ele vai trabalhar junto com a porção de responsabilidade humana, ele nunca vai violar este ponto, como nós vimos na predestinação e também no princípio da criação, e ele vai dar a salvação completa. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que Deus ele vai voltar o mundo para o seu estado original. Ele vai salvar, significa restaurar. Restaurar significa fazer funcionar da mesma forma que deveria funcionar. Se tiver uma cadeira, por exemplo, com o pé quebrado, restaurar essa cadeira significa consertar o pé da cadeira para que ela cumpra novamente a sua finalidade, ela volte para o seu estado original. Então Deus vai restaurar o mundo até a realização das 3 bênçãos, até estabelecer o reino do céu na terra. Isto é, o mundo deve voltar ao seu estado original, completamente. Então nós já entendemos os 3 pontos principais para nós entendermos sobre a consumação da história humana. Entendemos sobre a finalidade da criação de Deus, o que a queda causou e até que ponto Deus vai restaurar este mundo, que seria até o seu estado original. Então nós vamos entender agora como que Deus vem trabalhando para isso. A história humana é a história da providência da restauração. Então como que Deus vem trabalhando? Ele vem trabalhando dentro da história humana. Os acontecimentos da história é o trabalho de Deus, estão expressando, né, o trabalho de Deus para poder trazer o mundo para o seu estado original. Quando nós olhamos a história do desenvolvimento das esferas culturais, nós podemos perceber que Deus está trabalhando para formar um só mundo unificado, ou seja, para estabelecer o reino dos céus. Então, antes existiam entre 21 e 26 esferas culturais. Essas esferas foram fundindo e se tornaram 4 esferas culturais principais.
e essas esferas agora estão fundindo novamente, estão se unindo de alguma forma para se unificar em uma só esfera cultural cristã. Então, uma esfera cultural cristã a nível mundial deve ser estabelecido, centralizado no cristianismo. Então, isso está mostrando que através do desenvolvimento das esferas culturais, através da história humana, Deus está trabalhando para transformar o mundo em um só mundo unificado. Em outras palavras, isto é o reino do céu. Então, a história humana é a história da providência, da restauração de Deus. O cristianismo ele tem por missão última realizar a finalidade de todas as religiões que têm dirigido seu curso para a meta do bem. A história humana está caminhando para a restauração de um só mundo unificado. Quando nós olhamos também a tendência comum, tanto da religião quanto da ciência, nós podemos entender que Deus está trabalhando através da história humana para poder unificar o mundo, para poder estabelecer o seu ideal. Então a história humana tem seguido um curso providencial da restauração do mundo original da criação. Então, representando a mente do ser humano e representando o corpo do ser humano, a ciência e a religião se desenvolveram em direções diferentes. A religião para superar a ignorância interna e a ciência para superar a ignorância externa. Só que na situação atual, a ciência e a religião elas estão se encaminhando para a sua união, para a sua unificação. Então, quando a ciência e a religião se unificarem completamente, está a um passo do estabelecimento do mundo original da criação. Então, de acordo com a tendência natural de união da religião e da ciência, nós podemos perceber que, através da história humana, Deus está trabalhando para restaurar o seu mundo ao seu estado original. Então, a ciência cada vez mais está precisando de pontos, né, relacionados com a religião, e a religião também precisando de explicações científicas. Outro ponto que nós podemos entender que Deus está trabalhando de acordo com dentro da história humana para realizar o seu ideal da criação é a tendência da história de lutas. Nós percebemos que a história de luta humana foi se desenvolvendo ao longo do tempo através de batalhas por riquezas, por terra, por povos, por questões econômicas, etc. Então, conflitos de família, de tribo, conflitos de raça, nação, até chegar o nível máximo de conflito no mundo, que é o conflito entre o mundo da democracia e o mundo do comunismo. Então, o mundo da democracia e o comunismo eles estão travando agora uma guerra final, e essa guerra final não é uma guerra simples, mas é uma guerra entre ideologias, é uma guerra ideológica. Então, também a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram duas guerras para que dividiu o mundo. Esse terceiro ponto, essa luta ideológica entre democracia e comunismo, é para poder unificar. Então, quando o lado de Deus vencer essa guerra ideológica, então está caminhando mais uma vez para a unificação. Então, através da tendência das lutas e da história de lutas que nós podemos ver na história humana, nós também conseguimos entender que Deus está trabalhando através da história para levar o mundo a se tornar um mundo unificado. Então, a história providencial para restaurar o mundo original da criação. Então, a história humana é a história da providência da salvação. Essa luta entre os dois mundos, democracia e do comunismo, ela nunca cessará a menos que uma verdade última apareça. Então, para poder ocorrer essa união ideológica, é preciso que uma verdade apareça. Essa verdade deve poder resolver os problemas da religião e da ciência como um só tema unificado. Então, através dessa união, o mundo original da criação pode ser estabelecido. Então, através dessa história da tendência de lutas, né, nós podemos perceber também que o mundo está se encaminhando para a unificação. Então, um ponto importante, como que Deus está tentando restaurar o mundo para o seu estado original. E como que Deus está fazendo isso? Ele está fazendo isso através da história. Os acontecimentos da história estão refletindo o trabalho de Deus, o investimento de Deus para trazer o mundo para o seu estado original. Então, esse é mais um ponto importante para nós podermos entender o que significam os últimos dias e também para entendermos o que significam aqueles fenômenos que estão profetizados para acontecerem nos últimos dias, no fim da história. Então, nós vamos estudar agora sobre o que significa, então, os últimos dias. Com esse entendimento que nós chegamos até agora, nós podemos compreender mais claramente o significado dos últimos dias que é mencionado na Bíblia. Então, vamos entender o que significa estes últimos dias. Então, nós sabemos que Deus tinha originalmente o plano de realizar as 3 grandes bênçãos e com isso estabelecer a soberania do bem, a soberania de Deus. Mas com a queda não foi possível realizar
e foi realizado a forma externa das 3 grandes bênçãos, só que centralizado em Satanás. E a soberania de Satanás começou a dominar o mundo, como nós já vimos em algumas passagens aqui. A Bíblia se refere a Satanás como príncipe do mundo e até como Deus do mundo. Então o mundo pecaminoso da má soberania saiu por cima, começou a desenvolver acima, né? Então sempre que aquelas culturas que estão seguindo essa soberania má do lado de Satanás, sempre está se desenvolvendo mais, sempre está perseguindo e às vezes vencendo aquelas outras culturas que estão tentando fazer a vontade de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, a história do povo escolhido, o povo judeu, que sofreu muito na mão de nações e povos que estavam representando a soberania de Satanás. Então, a soberania de Satanás se desenvolveu por cima e a de Deus sempre por baixo, sempre mais fraca. Então, o que significa os últimos dias? Significa o cruzamento da soberania de Satanás com a soberania de Deus. Quando a soberania de Satanás vai começar a diminuir até chegar ao seu fim, e a soberania de Deus, que estava sempre por baixo, sempre menor e mais fraca, vai começar a aumentar, a crescer a sua influência. Então, nesse ponto de cruzamento, é chamado últimos dias. Os últimos dias, ele acontece com a vinda do Messias, vai acontecer um ponto de virada. Então, os últimos dias é a época na qual o inferno na terra será transformado no reino do céu na terra. Os últimos dias não será um dia de medo e calamidades naturais, catastróficas que irão acontecer, mas será um dia de alegria e de esperança, onde aquelas pessoas que estão lutando para poder desenvolver a soberania de Deus, mas estão sofrendo dentro do mundo da soberania de Satanás, essas pessoas vão sentir grande esperança, vão sentir uma grande expectativa da realização do seu ideal. Então, esse é o significado dos últimos dias. Resumindo, com a vinda do Messias, ocorre um ponto de cruzamento, um ponto de virada, onde a época, né, que o inferno está dominando a terra vai ser transformado, claro que não é de forma literal, claro que não é de forma automática, instantânea, mas um trabalho de Deus, o Messias, o ser humano, para que a época na qual o inferno domina a terra possa ser transformada no reino do céu na terra. Então será um dia de esperança e de alegria para aquelas pessoas que estão vivendo e tentando realizar a vontade de Deus. Então, entendendo sobre os últimos dias, é importante nós esclarecermos aqueles versículos da Bíblia com respeito aos sinais dos últimos dias. Por exemplo, a Bíblia fala que o céu e a terra será destruído e um novo céu e uma nova terra vai ser criado, como nós podemos ver em 2 Pedro 3,12, também Gênesis 6,13 e Apocalipse 21, 1, 2 Pedro 3,13, Isaías 66, todas essas passagens estão se referindo à destruição do céu e da terra e à criação de um novo céu e uma nova terra. Então, se Deus tem o plano de estabelecer o seu reino, estabelecer as 3 grandes bênçãos, significa que Deus não vai destruir literalmente o seu ideal, senão Deus estaria desistindo do seu plano da criação. Então, o que significa destruir o céu e a terra e construir um novo céu e uma nova terra? Quando nós falamos destruir uma nação, não significa destruir o seu território físico, mas significa fazer cair a sua soberania. Por exemplo, destruir uma nação significa você destruir a soberania nacional daquela nação. Erigir uma nova nação, levantar, estabelecer uma nova nação, significa estabelecer uma nação de nova soberania. Não tem a ver com a destruição literal do território físico daquela nação. Então, quando fala destruir o céu e terra, não significa também destruição literal, mas significa fazer cair a soberania de Satanás, que os está dominando. Até o momento, a soberania de Satanás está mais forte. Quando nós olhamos o mundo hoje, a gente sabe claramente que a soberania de Satanás está mais forte. Nós vemos na televisão, vemos nos noticiários, vemos ao nosso redor, na sociedade, que a força de Satanás, no momento, está mais forte. Qualquer pessoa que se levanta para fazer a vontade de Deus, essa pessoa ela é perseguida de alguma forma e essa pessoa não consegue desenvolver as suas atividades de forma livre. Então a soberania de Satanás está dominando hoje. Então quando fala destruir o céu e a terra, significa destruir a soberania de Satanás. Quando fala céu e terra aqui, está se referindo ao mundo físico e ao mundo espiritual. Fundar um novo céu e uma nova terra significa restaurar o novo céu e nova terra sob a soberania de Deus. Então, está tratando no âmbito de soberania, não no âmbito de destruição física das coisas. Então, quando 2 Pedro 3,12, Gênesis 6,3 fala sobre a destruição do céu e terra,
não é literal, está falando sobre a destruição da soberania de Satanás, expulsar o poder de Satanás tanto da terra quanto do céu, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico. E estabelecer um novo céu e nova terra, que fala em Apocalipse 21, 2 Pedro 3,13, Isaías 66, 22, também significa restaurar o novo céu e a nova terra com a soberania de Deus. Quando Cristo vier nos últimos dias com as palavras de Deus, deve acontecer esta restauração da soberania de Deus e essa destruição da soberania de Satanás, que significa a destruição do céu e terra, estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Outras passagens estão profetizadas para os últimos dias, como 2 Pedro 3,12, o céu e terra serão julgados por fogo. Nos últimos dias os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Também Malaquias 4:1. Está profetizado que no dia de Jesus ele virá como o mestre do julgamento e julgará com fogo. Também Lucas 12:49, Jesus disse que veio colocar fogo na terra. Então, está profetizado também na Bíblia eventos de fogo nos últimos dias. Então, só que na época de Jesus, como nós vemos em Lucas 12:49, está dizendo que ele veio para pôr fogo na terra, mas nós podemos ver pela Bíblia que não teve fogo, julgamento com fogo literal. Jesus não colocou fogo literalmente em nada. Então isso deve ser uma expressão figurativa, com certeza é um símbolo. Em João 16:25 na Bíblia, como nós mencionamos lá na introdução geral, está mostrando que muitas partes da Bíblia teve que ser escrita de forma simbólica, porque as pessoas não podiam entender ainda se fosse explicado de uma forma literal. Então, na época de Jesus não teve fogo literal. Então, essa questão de fogo, tanto nos últimos dias quanto na época de Jesus, é uma expressão figurativa, é um símbolo que Jesus queria se referir a uma outra coisa. Então, nós temos que entender o que significa isso, né? Tiago 3,6 diz que a língua é um fogo. A Bíblia compara a língua com fogo. Então, julgamento por fogo significa julgamento pela língua, que em outras palavras significa julgamento ou juízo pela palavra. Então, João 12:48 está escrito que quem rejeitar Jesus e não receber as suas palavras, terá um juiz. E a palavra que Jesus falou será o seu juiz nos últimos dias. Então, a palavra de Jesus, de Cristo nos últimos dias, será esse julgamento com fogo que está profetizado na Bíblia. Tessalonicenses 2:8 também, o iníquo será revelado e o Senhor Jesus o desfará pelo sopro de sua boca, significa com as suas palavras. Isaías 11:4 também, e ele ferirá a terra com a vara de sua boca, que significa a sua língua, e com o sopro dos seus lábios, que significa as suas palavras, matará o ímpio. Então, de acordo com essas palavras, com essas palavras da Bíblia, nós podemos chegar à compreensão de que céu e terra julgadas por fogo, que está dizendo em 2 Pedro 3,12, e também outras partes da Bíblia, significa as palavras de Cristo do segundo advento, e não significa fogo literalmente. A terra não vai pegar fogo literal nos últimos dias, mas é julgamento pela palavra. Outro ponto importante sobre a consumação da história humana é que está dizendo em Mateus 27:52, também 1 Tessalonicenses 4:16, que os mortos vão ressuscitar dos túmulos. Mateus 27:52, vamos ler. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, está dizendo que serão ressuscitados, sairão dos sepulcros, mas isso não significa que a sua carne vai literalmente ressuscitar. Nesse caso, está se referindo à época de Jesus. Não significa que literalmente a carne dessas pessoas ressuscitaram. Porque se fosse uma ressurreição literal, essas pessoas teriam testificado sobre Jesus e levado as pessoas a acreditarem em Jesus. Imagina, Jesus ressuscitou um santo, ressuscitou uma pessoa importante do Antigo Testamento. E as pessoas daquela época de Jesus respeitavam as pessoas da época do Antigo Testamento. Essas pessoas deveriam ficar desesperadas para dar testemunho de Jesus e convencer aquelas pessoas de que Jesus era o Messias. Mas como nós vimos na missão do Messias, isso não aconteceu. Então, isso não significa ressurreição literal. Se fosse ressurreição literal, se eles tivessem voltado literalmente à sua carne, os seus feitos também deveriam estar registrados na Bíblia. Imagina, Moisés fez tanta coisa quando ele estava na terra, trabalhou para Deus, foi no deserto, no Egito e muitas coisas. Será que se Jesus ressuscitasse Moisés, será que ele não iria trabalhar ainda mais para a providência de Deus?
E se Moisés estivesse literalmente na terra, será que a Bíblia não teria registrado os seus feitos? Então, pelo fato de as pessoas os feitos daquelas pessoas não estão registrados na Bíblia. Então, isso não pode ser uma ressurreição literal. Então, se eles foram ressuscitados literalmente, quando eles morreram de novo? A Bíblia registrou a morte deles primeira, mas e a segunda? Será que eles estão vivos até os dias de hoje? Será que eles morreram novamente? Se eles morreram, quando foi? Como foi a morte dessas pessoas? Então, por esses pontos, nós podemos entender que não significa ressurreição literal. A palavra sepulcro, que é usada nessa passagem de Mateus 27, 52 e 53, significa o reino dos espíritos de forma onde permaneciam as pessoas do Antigo Testamento. Nós vamos entender sobre essa questão do reino do Espírito de forma quando nós estudarmos sobre o capítulo da ressurreição. Vai ficar mais claro sobre este ponto. Era um lugar mais escuro do que o paraíso que foi aberto por Jesus. Este reino do Espírito de forma, ele era chamado de sepulcro, porque ele era um lugar mais escuro do que o paraíso. Quando a gente estudar sobre a ressurreição, vai ficar mais claro sobre essa questão do sepulcro também e do reino dos espíritos de forma. Então, os mortos ressuscitaram dos seus túmulos. Não foi literal na época de Jesus e não será literal nos últimos dias, mas será outro tipo de ressurreição, como nós vamos ver depois na conferência sobre o capítulo que fala da ressurreição. Homens terrenos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 está falando sobre isso, né, que irá acontecer nos últimos dias. Só que o ar ou ares que está se referindo aqui não significa o céu. Na Bíblia nós percebemos que muitas vezes a palavra terra geralmente significa o mundo decaído da má soberania, enquanto a palavra céu significa o mundo sem pecado da boa soberania. Muitas vezes quando Deus quer, quando na Bíblia está se referindo a um lugar ruim ou a um lugar mau, então usa terra. E para falar de um lugar bom, fala céu. Então não significa literalmente céu. Por exemplo, Mateus 6,9. Pai nosso que estás no céu, embora Deus seja onisciente, onipresente, está em todos os lugares, está falando que ele está no céu. Não está dizendo somente literalmente. Senão aquele que desceu do céu, filho do homem, João 3,13, embora Jesus tenha nascido na terra. Então, quando fala encontrar o Senhor nos ares, significa que as pessoas receberão o Senhor no mundo da boa soberania. O ambiente onde o Senhor do segundo advento vai nascer, onde a volta de Cristo vai acontecer, deve ser um bom ambiente, um ambiente onde a soberania de Deus pode dominar. Quando Cristo vier novamente e restaurar o reino do céu na terra, fazendo cair a soberania de Satanás. Então, quando 1 Tessalonicenses fala sobre os homens serão arrebatados, os homens terrenos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, esse arrebatamento também não é um arrebatamento literal, não significa que as pessoas vão desaparecer de repente ou subir ao céu de uma forma milagrosa, mas significa o mundo da boa soberania. As pessoas serão tiradas da soberania de Satanás e vão para a soberania de Deus. Isso aconteceu o arrebatamento na época de Jesus. Aquelas pessoas, antes de seguirem Jesus, estavam fazendo muitos tipos de pecados, estavam no mundo da má soberania. Quando eles conheceram Jesus, eles foram arrebatados para o mundo da boa soberania, seguindo Jesus, recebendo o amor de Jesus e seguindo as palavras. Então, já aconteceu esse tipo de arrebatamento na época de Jesus, só que não foi literal na época de Jesus e também na volta de Cristo, nos últimos dias, também não será um arrebatamento literal, mas nesse sentido que nós acabamos de expor agora. Quando nós lemos na Bíblia Mateus 24, 29, nós podemos ver outra previsão, outro versículo que está se referindo aos últimos dias, que é o sol e lua serão escurecidos e as estrelas vão cair do céu. Então, o que significa isso? Para nós entendermos, nós temos que ver sobre a história do sonho de José, que ele era o 11º filho dos 12 filhos de Jacó, que está escrito em Gênesis 37, 9. Então está escrito assim: teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda tive um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, quando nós vemos essa passagem, podemos perceber que está comparando, sol, lua e estrelas com pai, mãe e filhos. Então, José, depois, como nós sabemos, ele se tornou o primeiro ministro do Egito e realmente os seus pais e irmãos inclinaram-se perante ele, como nós vimos depois
na Bíblia, né? Então, o sol simboliza o pai, a lua simboliza a mãe e as estrelas simbolizam os irmãos ou os filhos. Então, Jesus está simbolizando o sol como pai, o Espírito Santo como mãe, a lua, como nós vimos, e os santos, aquelas pessoas que seguem, né, os cristãos, seguem Jesus e o Espírito Santo, simbolizando as estrelas. Nós podemos ver na passagem de João 1,9, por exemplo, Jesus é comparado à verdadeira luz. Também ele veio como verbo, como palavra que se fez carne, em João 1,14, como a luz da verdade. Então, algumas partes na Bíblia está comparando, né, explicando Jesus como verdadeira luz, como a luz da verdade. Então, a luz do sol significa a luz das palavras de Jesus. E a luz da lua significa a luz do Espírito Santo, que é um Espírito de verdade, como podemos ver em João 16:13. Então, o que significa sol e lua escurecidos? Significa que as palavras do Novo Testamento, que foram transmitidas através de Jesus e do Espírito Santo, essas palavras terão cumprido a sua missão. O período da sua missão terá terminado com a chegada dessa nova palavra dos últimos dias. Então, quando fala que as palavras perderão a sua luz, o período da sua missão é que terminou com a chegada dessa nova verdade, ou nova palavra dos últimos dias. Apocalipse 1:4, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias será estabelecido, construído um novo céu e uma nova terra. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, esta previsão do Apocalipse para o novo céu e uma nova terra está dizendo que com o retorno de Cristo, com o seu segundo advento, o novo céu e uma nova terra será estabelecido. Ou seja, o ideal da criação de Deus, o plano da criação de Deus, como nós vimos lá na predestinação, que é absoluto, esse plano do reino do céu vai ser realizado. Tirar todo o sofrimento do ser humano, tirar toda essa história de sofrimento no desenvolvimento da humanidade. Quando diz que limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem pranto, significa restaurar o homem de volta para o seu estado original, estabelecendo um novo céu e uma nova terra, que está explicando, né, no Apocalipse. Também Mateus 24:29 está dizendo que, além do sol e a lua serem escurecidos, que nós já esclarecemos agora o que significa, está dizendo que as estrelas cairão do céu. Então, o que significa as estrelas cairão do céu? Significa que os santos dos últimos dias, ou seja, as pessoas dos últimos dias, elas poderão ofender o Senhor do segundo advento e com isso falhar, assim como os líderes das igrejas judaicas falharam na época de Jesus. Eles tinham um grande anseio pela vinda do Messias, mas eles caíram todos por terem ofendido Jesus, que era o Messias. Então, quando fala que as estrelas vão cair do céu, significa que aqueles cristãos, se por algum motivo não entenderem sobre o Senhor do segundo advento e o perseguirem, esses cristãos poderão também perder a sua força. Significa as estrelas caindo do céu. Quando nós vemos Lucas 18:8, está escrito: porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus estava prevendo a possibilidade das pessoas dos últimos dias rejeitarem ou ofenderem Cristo no seu segundo advento. Mateus 7:23 também, Jesus disse que haveria de declarar aos cristãos devotos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa passagem é um mistério importante na Bíblia, que diz assim, que aquelas pessoas que estão seguindo Jesus e até realizando milagres e sinais em seu nome, essas pessoas poderão ser rejeitadas por Jesus. Então não tem nenhum outro motivo para Jesus rejeitá-la, a não ser se essas pessoas tiverem rejeitado ele primeiro. Então, esse mistério de Mateus 7:23, que fala que o Cristo no segundo advento poderá rejeitar aquelas pessoas devotas que estão fazendo até milagres e maravilhas em nome de Jesus, só pode ser entendido à luz do princípio divino, que mostra que os cristãos poderão sim, se não compreenderem, acabar rejeitando o Cristo no segundo advento. Então, este é o significado de sol e lua escurecidos e estrelas caindo do céu, que a Bíblia está mencionando em Mateus 24:29.
Tudo isso ele disse para avisar os santos dos últimos dias com respeito à sua possível ofensa, pois ele previu sua possível incredulidade. Seção 4, os últimos dias e os dias atuais. Então nós estamos aprofundando cada vez mais, compreendendo, né, o significado, a importância dos últimos dias, o significado daqueles fenômenos que estão profetizados para poder acontecer nos últimos dias. Então nós estamos compreendendo cada vez mais sobre isso. Então, qual o relacionamento dos últimos dias com os dias atuais, com a nossa época, com os nossos dias? A finalidade da providência da restauração de Deus é estabelecer as 3 grandes bênçãos. Então, quando nós examinamos a atual situação da realização das 3 grandes bênçãos, ou seja, fenômenos relacionados à realização das 3 grandes bênçãos, hoje no nosso mundo, nós podemos perceber que hoje, o nosso tempo atual, é o tempo dos últimos dias. Por isso, Jesus disse em Mateus 24, 32 e 33, da figueira aprendei, pois, esta lição. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes tudo isso, sabeis que ele está perto, bem às portas. Então Jesus está dizendo aí que sinais dos últimos dias serão dados, sinais da consumação da história humana serão dados. E esses sinais são sinais da restauração das 3 grandes bênçãos, porque a finalidade da providência da restauração de Deus é estabelecer as 3 grandes bênçãos. Então, quando nós olhamos a sociedade hoje, de forma geral, na nossa época atual, nós podemos perceber fenômenos da restauração da primeira bênção de Deus. Por exemplo, o padrão espiritual dos homens decaídos está sendo restaurado. Em Atos 2,17 está escrito que nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então, nos últimos dias, o padrão espiritual do ser humano vai ser recuperado. Adão e Eva, se não tivessem caído, eles teriam facilidade para comunicar com Deus, comunicar com o mundo espiritual. Nesses dias, né, ou seja, na nossa época atual, há muitos crentes, muitas pessoas que surgem em todos os lugares com a capacidade de ter comunicação espiritual. Então, essa facilidade de ter comunicação espiritual que a gente pode observar hoje na sociedade é um dos fenômenos da restauração da primeira bênção de Deus, onde o padrão espiritual dos homens decaídos estão sendo recuperados, né, aos poucos. Então, a nossa época hoje são os últimos dias. Outro ponto que nós podemos ver que são fenômenos da restauração da primeira bênção, a liberdade da mente original dos homens decaídos também está sendo restaurada. Hoje, o coração e o zelo do homem alcançaram o mais alto nível e as pessoas estão em busca da liberdade da mente original, mesmo com risco de suas próprias vidas. Então, através disso, nós podemos perceber que a nossa época atual são os últimos dias. Por exemplo, as pessoas estão buscando a libertação dos escravos, libertação de grupos, de minorias, libertação de pequenas potências, estão exigindo a dignidade humana, a igualdade entre os sexos, igualdade de todos os povos. Tudo isso, os homens decaídos agora estão entrando em uma nova era, na qual haverão de restaurar a primeira bênção de Deus para com o homem. Então, o fato de que o valor original dos seres humanos está sendo despertado agora, mais uma vez, significa que a nossa época atual também são os últimos dias. Então, nós podemos ver vários fenômenos da restauração mundial da primeira bênção. Também nós podemos ver fenômenos da restauração da segunda bênção. A segunda bênção, para Deus realizar a segunda, se Adão e Eva tivessem realizado a segunda bênção de Deus, através de estabelecer um fundamento de 4 posições, gerando filhos e com isso expandindo para a sociedade, para a nação e o mundo, iria estabelecer a soberania de Deus. Então, através da família de Adão e Eva, né, que é a segunda bênção, estabelecer uma família, através de estabelecer essa família, a soberania de Deus do bem ia ser estabelecido na terra. Mas com a queda, essa soberania foi perdida e o fundamento de 4 posições, a família de Adão e Eva, a forma da segunda bênção foi feita, centralizada em Satanás e não em Deus. Então, ao contrário de gerar bons filhos, gerou maus filhos e gerou uma má sociedade, expandiu para uma má nação e um mau mundo. E a soberania do mal foi estabelecido. Então, nós podemos ver hoje que Deus está trabalhando para restaurar essa família a nível mundial, restaurar essa soberania do bem, mais uma vez, a nível mundial. Então, nós podemos ver o trabalho de Deus para restaurar a soberania interna e também a soberania externa. Então,
para restaurar a sociedade, nação, para o mundo para a soberania de Deus, Deus está fazendo isso através da ascensão e queda das nações. Aquelas nações que estão mais próximas de Deus estão prosperando, começando a prosperar mais. Então, através das lutas e guerras, está ocorrendo uma separação externa de Satanás. Isso é para restaurar a soberania externa para o lado de Deus. Também a restauração da sociedade, nação e mundo, da soberania externa para o lado de Deus, é através da história do desenvolvimento das esferas culturais centralizadas na religião. Aquelas religiões que estão mais próximas do ideal de Deus estão absorvendo aquelas religiões que estão mais distantes, está se tornando uma atmosfera religiosa comum. Por exemplo, hoje no mundo a esfera cultural cristã é dominante. Então, através da religião, está ocorrendo uma separação interna de Satanás e automaticamente está restaurando a soberania para o lado de Deus. Então, esses são fenômenos da restauração da segunda bênção de Deus. O mundo está mais uma vez voltando para aquela posição de uma só família. Também podemos ver através do desenvolvimento da tecnologia, como internet, satélite, por exemplo, o mundo cada vez mais está se interconectando, está se tornando aquela família que deveria acontecer se não tivesse acontecendo a queda. Então, isso são fenômenos da restauração da segunda bênção que mostra mais claramente que a nossa época atual são os últimos dias. Também podemos ver fenômenos da restauração da terceira bênção. A terceira bênção significa o domínio sobre a criação de Deus. Então, se o ser humano não tivesse caído, ele teria direito para dominar a criação. E seria dois tipos de domínio. É o domínio externo através da ciência e também o domínio interno através do coração. Com a queda, o homem foi despojado dessa sua dominação interna pela criação. Ele perdeu a sua espiritualidade e foi rebaixado para a posição de bárbaro. Ficou numa situação miserável, o ser humano decaído. Então, ele perdeu o domínio externo para a criação. Então, quando o ser humano está restaurando a sua espiritualidade novamente nos dias de hoje, então está aumentando o grau do desenvolvimento científico e o ambiente de vida está se tornando extremamente confortável. Então, através da ciência, da tecnologia, hoje, o ser humano está conseguindo aproximar daquela forma da restauração da terceira bênção, onde o domínio externo pela ciência e pela tecnologia pode ser alcançado pelo ser humano. Então, a nossa época são os últimos dias. O ser humano também deve conseguir o domínio interno pelo coração e pelo amor. Então, o homem original, ele amaria e cuidaria da criação com amor, e em troca receberia beleza. E essa ação dar e receber criaria um domínio interno e externo da criação pelo ser humano. Então, hoje, preocupações ecológicas, movimentos de conservação, o próprio avanço científico e tecnológicos são provas de que esse domínio interno do ser humano, essa preocupação interna do ser humano está voltando com a criação de Deus novamente, com a matéria e com a criação. Campanhas para restaurar áreas contaminadas, movimentos contra maltratos de animais, contra desmatamento, etc. Controle da terra, do mar, da água, do ar, do espaço, transformação do deserto em áreas agrícolas, tudo isso, controle ambiental, tudo isso está mostrando que o homem está aproximando mais uma vez da realização da terceira bênção. Então isso mostra que a nossa época são os últimos dias. Então nós estamos vivendo hoje nos últimos dias. Os últimos dias, a nova verdade e a nossa atitude. Então, uma vez que nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos fazendo parte, nós somos personagens históricos que estão fazendo parte dos últimos dias. Então, o que tem a ver a nossa vida, a nossa atitude nesses dias de hoje, com relação aos últimos dias e com relação à nova verdade que nós devemos receber a fim de completar a consumação da história humana de acordo com a vontade de Deus. Então, como nós vimos lá na introdução geral, a verdade que Deus dá para o ser humano, ela mesmo não muda, mas o grau, o método e a amplitude para explicar a verdade muda, porque o nível do intelecto e da espiritualidade do ser humano está evoluindo constantemente. Então, a verdade na época do Antigo Testamento, na época do Evangelho e na época atual é diferente, porque o nível de entendimento do ser humano é diferente. Então, a Bíblia ela é um meio para poder expressar a verdade de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus usou aquelas palavras do Antigo Testamento para expressar uma parte da sua verdade com um grau, com um método, com uma amplitude. Jesus veio com o Novo Testamento, com os Evangelhos,
com os evangelhos de Jesus e expressou a nova verdade de uma nova forma, em um grau mais elevado, com um método diferente, com uma amplitude muito maior. Então, através disso, nós percebemos que o próprio livro da Bíblia, ela não é a própria verdade em si, mas ela é um meio para Deus expressar a sua verdade. Isso, de maneira alguma, diminui o valor da verdade que está contida na Bíblia, mas esclarece que toda a verdade de Deus é tão grandiosa que não caberia em nenhum livro físico. Se Deus fosse colocar a sua verdade completa em um livro, esse livro seria maior que o planeta Terra, seria um livro imenso, não teria fim. Então, a Bíblia está expressando a verdade de Deus, por etapas, por graus diferentes, métodos e amplitudes diferentes. Então, comparando as palavras das leis do Antigo Testamento com o Evangelho e com a nova verdade trazida pelo Senhor do segundo advento, é comparado como se fosse a luz de uma vela, a luz de uma lâmpada e a luz do sol. A luz permanece a mesma, tem a sua importância. Quando uma luz maior chega, ela não extingue o valor da luz anterior, ela simplesmente unifica com seu valor, com seu sentido e significado, e elas vão desenvolvendo juntos. Então, com relação à nova verdade, é do mesmo jeito, é o mesmo ponto. Então, que atitude nós devemos assumir nos últimos dias? Então, nós percebemos que, através da ciência e da religião, o mundo foi se desenvolvendo. Através da mente e do corpo do ser humano, o mundo foi desenvolvendo, mas sempre teve conflito até agora. A ciência e a religião, como nós vimos, está se conflitando, a própria mente e o corpo do homem também, e, na situação atual, a soberania do mundo, mundial do mal está conflitando com a soberania mundial do bem. Como nós vimos, a parte má, a soberania do mal, sempre está por cima, sempre está em posição dominante. E nessa posição dominante vai chegar um momento, com as palavras de Deus, com a nova verdade, que a soberania do mal vai caindo, ela vai diminuindo e a soberania de Deus vai aumentando. Então, este ponto de cruzamento, que é chamado de últimos dias, essa era de cruzamento, ela é inevitável para poder estabelecer a soberania de Deus. É inevitável que a soberania de Satanás venha enfraquecendo e a de Deus vá fortalecendo. Então, nesse período, nessa era de cruzamento, que é chamado de últimos dias, internamente as pessoas dessa época, dos últimos dias, sentirão grande insegurança interna e caos devido à superficialidade de seus ideais e de suas ideologias. Então, a situação das pessoas hoje, aquelas pessoas que estão buscando a Deus seriamente, buscando a verdade de Deus seriamente para conduzir as suas vidas, elas estão com uma segurança interna muito grande, sentindo caos, sentindo superficial os seus ideais e as suas ideologias. Essa é uma das razões porque mesmo aquelas pessoas de fé que querem fazer a vontade de Deus, elas vivem pulando de religião em religião, de igreja em igreja, buscando o ideal. Muitas delas, infelizmente, por não encontrar esse ideal, essa resposta, acabam se tornando até ateus, ou elas param de seguir alguma religião específica, ou acha que dentro da Bíblia não tem resposta satisfatória. Ou seja, as pessoas podem chegar nessa conclusão, porque na época dos últimos dias é normal que aconteça esse fenômeno, as pessoas vão sentir insegurança interna, caos, e vão sentir que os seus ideais, tudo aquilo que eu estava seguindo, acreditando, pode se tornar um pouco superficial no coração das pessoas. Externamente, nessa época dos últimos dias, as pessoas sentirão medo ao enfrentarem ameaças de confrontos e lutas com armas terríveis. Então, na época da Guerra Fria, por exemplo, o ser humano, ele vivia com medo, ele dormia, não sabia se ele iria acordar no outro dia, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, qualquer um deles que soltasse uma daquelas bombas, o outro tinha mais de 1000 bombas para responder. Isso geraria uma guerra mundial maior do que a primeira e do que a segunda. Então, o ser humano está nessa época, como está escrito em Mateus 24, 4, 9, que nos últimos dias levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então, esses fenômenos profetizados para os últimos dias, o ser humano já está experimentando isso hoje. Nós estamos, muitas vezes, nós estamos com medo de lutas, de guerras com armas terríveis que pode causar algum tipo de destruição mundial. Então, isso está previsto na Bíblia que iria acontecer nos últimos dias. As pessoas vão sentir as suas ideologias
superficiais, com isso elas vão ficar inseguras internamente e as pessoas sentirão medo de algum tipo de guerra mundial que venha destruir o mundo todo. Então, Mateus 24:4 está falando, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Então, isso já está acontecendo na nossa época atual. Então, qual atitude nós devemos tomar nos últimos dias? Deus, ele estabelecerá o centro da soberania do bem para a nova época. Então, a parte de Deus, ele vai estabelecer o centro. Ele vai chamar uma pessoa para fazer essa função. Por exemplo, na época de Noé, Noé era a figura central, significa ele era o centro. Na época de Abraão, Moisés, Jesus, eles foram figuras centrais de suas novas épocas, de suas novas idades. Então Deus, ele vai estabelecer um centro para essa nova idade. Então essa é a parte de Deus. E qual que é a nossa parte? O que nós devemos fazer? Nós devemos encontrar esta figura central estabelecida por Deus, da nova história, a quem Deus designou, para que possamos participar ativamente dessa nova era, dessa nova época providencial de Deus. Então, a nova verdade, a nova idade, a nova época, ela não começa depois de um extermínio completo da velha idade, mas pelo contrário, ela continua enquanto a velha idade, ou a velha época vai terminando, a nova idade vai começando. Então, existe um período de transição. Esse período de transição geralmente é um período que causa muita confusão para as pessoas. Então, nessa nova idade, ela não será facilmente compreendida, essa nova época, né? Não será facilmente compreendida por aquelas pessoas que estão acostumadas com as convenções da velha idade. Então, sábios vieram encarregados da providência de uma nova idade de Deus. Deus chamou pessoas, né? Mas eles se tornaram vítimas da velha idade. Nós temos um exemplo muito concreto de Jesus. Jesus, ele veio como centro da providência do Novo Testamento. Ele veio nesse período de transição. Não terminou completamente o Antigo Testamento para Jesus começar, mas teve um período de transição. E esse período de transição, Jesus recebeu muita perseguição. Ele foi chamado de herege e recebeu perseguição. Então, aquelas pessoas que Jesus chamou, aquelas pessoas que Deus chamou para realizar a sua vontade, para começar uma nova época na sua providência, essas pessoas foram perseguidas, foram chamadas de hereges, assim como nós podemos ver o próprio caso de Jesus. Claro que não é somente o caso de Jesus. Todas aquelas pessoas, como nós vimos, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, essas pessoas que fizeram a vontade de Deus, sofreram algum tipo de perseguição nesse período de transição. Então, é muito importante nós compreendermos isso, para a gente poder entender o que pode acontecer nos últimos dias, o que pode acontecer na volta de Cristo, pode se repetir a mesma coisa. Então, hoje, nós estamos acostumados com as palavras de Jesus, nós já acreditamos, sentimos que as palavras de Jesus são palavras de Deus e conseguimos salvação através delas. Mas, naquela época, as pessoas não sentiam assim. Elas sentiam que Jesus estava falando uma coisa estranha, diferente, que eu nunca tinha ouvido, e o próprio Jesus foi perseguido como herege. Então, e quando o tempo passar, agora já passaram-se 2000 anos, esse foi um dos motivos, né, porque Jesus disse em Lucas 5,38 que o vinho novo deve ser posto em odres novos. Quer dizer, palavras novas devem ser colocadas no coração e na mente de pessoas preparadas, ou de pessoas com a mente aberta. É mais ou menos esse sentido que tem essa passagem de Lucas 5,38. Então, passando 2000 anos, a época vai desenvolver. Então, o Novo Testamento vai chegar um momento que a nova expressão da verdade vai trazer coisas novas. Então, Cristo voltará como o Senhor do segundo advento, no fim da época do Novo Testamento. Ele virá como centro da nova providência, assim como Jesus veio como centro do Novo Testamento 2000 anos atrás. E ele nos dará novas palavras para a construção dessa nova verdade, para a construção da nova idade. Então, Cristo virá novamente, ele vai começar uma nova época e ele vai trazer coisas novas. Essas novas palavras é o que nós chamamos de nova verdade. É possível que ele esteja rejeitado e perseguido pelos cristãos, porque o povo judeu perseguiu Jesus. Jesus foi perseguido e ridicularizado pelos judeus. Está escrito em Mateus 12:24. Ele estava possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. As pessoas achavam que Jesus estava nessa condição. Também Lucas 17:25. Primeiro o Senhor deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pela geração no tempo do seu segundo advento. Jesus, prevendo o que poderia acontecer, vendo o que aconteceu com ele próprio, ele estava dizendo em Lucas 17 que quando o Senhor do segundo advento vier, ele vai ter que sofrer primeiro, ele vai sofrer e vai ser rejeitado por essa geração,
só depois ele vai ter vitória. Então, quando o tempo passar, quando o Cristo do segundo advento vier como o centro da nova providência de Deus, ele também poderá receber perseguição, poderá ser chamado de herege, porque ele virá nesse tempo de transição, da mesma forma quando Jesus veio. Então, aqueles que no período de transição estiverem tenazmente apegados ao ambiente da velha idade, estiverem confortavelmente entrincheirados nela, ou seja, confortavelmente com a velha idade, ou com as palavras de verdade existentes, tradicional, e simplesmente achando que isso é tudo o que existe, essas pessoas correrão o risco de serem julgadas juntamente com a velha idade, assim como aconteceu com o povo judeu 2000 anos atrás. Então, o homem decaído, normalmente, ele é lento no seu entendimento, na sua sensibilidade espiritual, e ele demora para compreender as coisas novas, a não ser que seja uma pessoa muito bem preparada, coração muito aberto, com muitos méritos e fundamentos de antepassados. Normalmente o ser humano tem a sensibilidade espiritual lenta, então ele vai demorar para entender essa nova idade, essa nova verdade, essas novas palavras de Cristo do Senhor do segundo advento. Então eles colocarão mais ênfase na velha idade. Então, na maioria dos casos, as pessoas estarão mais apegadas à visão da velha idade e não corresponderão, nem conseguirão seguir a nova providência. Então, é muito importante nós que estamos vivendo hoje, nessa época tão importante de transição da história, nessa época dos últimos dias, nós estarmos com o coração aberto, com a mente aberta, livres, né, de preconceitos, etc., para que nós possamos compreender espiritualmente e também compreender intelectualmente, emocionalmente, quando nós entrarmos em contato com essa nova verdade, com essas novas palavras de verdade dos últimos dias. O povo judeu, eles eram apegados às leis do Antigo Testamento e não conseguiram seguir Jesus, que veio, né, com a providência do Novo Testamento. Então nós temos que, a nossa atitude, né, para com os últimos dias deve ser uma atitude de estar sempre vigilante para entender a mensagem que Deus quer nos transmitir. As pessoas preparadas e pessoas de consciências, por outro lado, elas compreenderão espiritualmente e responderão à nova providência, embora elas possam enfrentar alguma discrepância. Quando as pessoas preparadas de consciência encontrarem com as novas palavras dos últimos dias, quando essas pessoas entrarem em contato, escutarem sobre isso, por mais que elas sentirem alguma diferença daquilo que elas acreditam, daquilo que elas seguem, elas sentirão espiritualmente que é coisa de Deus. É muito natural, quando as pessoas escutarem as palavras de nova verdade, que elas não concordem com tudo no início. É muito normal isso, né? Só que elas vão sentir lá no fundo do coração que isso não é uma coisa de Satanás, mas é uma coisa de Deus. Então, isso são pessoas preparadas, pessoas de consciência. Por exemplo, no caso dos discípulos de Jesus, como eles não tinham preconceitos, não estavam apegados 100% às leis do Antigo Testamento, que naquela época de Jesus era considerado a velha idade, eles sentiam no seu coração sobre Jesus e eles conseguiram seguir Jesus melhor do que aqueles líderes que estavam citando as leis do Antigo Testamento no dia a dia, na sua vida, né? Então, nos últimos dias, essas pessoas preparadas e pessoas de consciência, antes de encontrar com a nova verdade, essas pessoas vão sentir vagamente, espiritualmente, que nós estamos numa nova época. Talvez alguns de vocês que estão assistindo essa conferência, seja pelo vídeo ou seja por seminário, vocês já tenham sentido alguma coisa. Eu não sei o que, mas eu sinto que tem alguma coisa nova acontecendo. Aí você fica procurando, sente aquela angústia espiritual, sente uma urgência em encontrar alguma coisa nova, mas você não sabe o que é. Isso é normal naquelas pessoas que são preparadas por Deus para encontrar com o conteúdo da nova verdade, ou as novas palavras dos últimos dias. Então elas vão sentir, mesmo sem saber o que é, elas vão sentir que existe algo novo e que elas têm que descobrir, que elas têm que encontrar isso. Essas são pessoas preparadas por Deus nos últimos dias. Então, quando essas pessoas entrarem em contato, quando elas ouvirem sobre a nova verdade, isso vai gerar um despertar em coração e intelecto, tanto pelo Espírito quanto pela verdade, como está dizendo na Bíblia, ao mesmo tempo. Então essas pessoas vão entender espiritualmente, emocionalmente, elas vão sentir que aquilo é algo de Deus e elas vão entender pela parte intelectual também, porque a nova verdade deve falar com as linguagens atuais, com a linguagem da ciência atual, com a lógica atual, com aquilo que o ser humano possa entender
e compreender nos nossos dias de hoje. Então, essas pessoas vão despertar tanto pelo Espírito quanto em verdade, tanto no intelecto quanto no coração, quando essas pessoas ouvirem as novas palavras dos últimos dias. Elas reconhecerão perfeitamente a necessidade de Deus enviar essa nova verdade. Elas vão sentir que Deus tinha a necessidade de mandar essas novas palavras, e sem essas novas palavras não tem jeito mais para consertar a sociedade ou para consertar o mundo. As pessoas terão tentado de muitos métodos e elas vão perceber, se Deus não mandar algo novo, algum conteúdo, algo que nós não temos ainda, essas pessoas sentirão que tem essa necessidade, que é importante que isso aconteça para que o mundo possa melhorar de forma geral. Então essas pessoas, elas responderão com grande felicidade, elas irão responder essa nova verdade, tanto emocionalmente, espiritualmente, também intelectualmente, elas vão compreender. Lembrando, por mais que elas encontrem algumas diferenças, é muito normal a pessoa sentir alguma discrepância entre uma coisa nova que ela escutou e uma coisa que ela já está acostumada a ouvir e entender há muito tempo. Então não é anormal. Se alguém, quando entrar em contato com a palavra, as novas palavras de verdade para os últimos dias, não é anormal se essa pessoa começar a sentir, está muito diferente do que eu aprendi, está muito diferente do que eu estou acostumado a escutar, é uma situação muito normal. Só que essas pessoas vão sentir claramente no seu coração que isso é algo de Deus e elas vão ter uma compreensão intelectual também sobre a lógica do que essa nova palavra, né, dos últimos dias está querendo passar. Então essas pessoas, quando elas estão sentindo essa angústia espiritual, significa que elas estão sentindo um certo desespero, elas não encontram respostas para as suas questões. Essas pessoas, como eu já mencionei, elas trocam de igrejas, nunca estão satisfeitas, mas elas querem fazer a vontade de Deus. Principalmente essas pessoas, quando elas encontrarem com as novas palavras de verdade, essas pessoas abrirão o coração de forma mais facilmente, mais fácil, e responderão com grande felicidade. Então, nos últimos dias, o que nós devemos fazer? Nós devemos responder, nós devemos agir, né, com um coração humilde de oração, para poder perceber as coisas espirituais. Então, estamos hoje vivendo na época dos últimos dias, nós devemos cultivar um coração humilde e fazer o máximo de esforço para poder receber inspiração divina através de oração humilde. Nós não devemos estar fortemente atados a conceitos e preconceitos, mas devemos estar receptivos ao Espírito, não só ao Espírito, mas também à verdade, a fim de que possamos encontrar essa nova verdade que possa nos guiar para essa nova providência de Deus. Então, quando nós encontrarmos com essa nova verdade, deveremos averiguar se ela pode nos conectar verdadeiramente com o céu. Devemos examinar se a fonte da felicidade em nós é genuína e é divina, se a felicidade produzida por essa nova verdade é verdadeira, é abundante, é divina, e se ela vem do fundo da nossa alma. Somente dessa forma nós podemos, né, como investigadores dos últimos dias, como pessoas que querem fazer a vontade de Deus, podemos encontrar o caminho para a verdadeira salvação. Muito obrigado.